Olá, muito bem-vindo. De antemão, grato pela sua audiência. Estamos começando mais um Entrevista Coletiva, uma entrevista coletiva especial falando do Cuiabá 300 anos e com um convidado ainda mais especial, que é o Dr. Gabriel Novis Neves. Muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio, muito obrigado dele pelo convite, pela lembrança. Para falar de Cuiabá 300 anos, tem que ser alguém que tenha quase 300 anos. Né? Eu acho que o motivo da minha presença aqui é essa. Bom, nos acompanha na entrevista a Deise Borowiecki, jornalista. Bem-vinda, Deise. Obrigada, Cláudio. Bom, como de costume, nós temos uma introdução, né, para a gente situar um pouco o entrevistado, situar um pouco o nosso telespectador. Eu passo a ler. Cuiabá tem hoje 295 anos. É uma cidade quase tricentenária. A TV Assembleia, com o intuito de contribuir para a reflexão necessária para construirmos uma cidade melhor, promove uma série de entrevistas especiais com pensadores, políticos, arquitetos, geógrafos, historiadores, economistas, enfim, uma seleção que pode apontar novos caminhos para a nossa querida capital. Queremos uma Cuiabá 300 de cara nova, pós-moderna, de vanguarda, à frente do seu tempo. A modernização que esperamos para Cuiabá não é essa que nega a identidade histórica e cultural. Pelo contrário, reconhecendo o patrimônio humano e natural, é que podemos avançar com sustentabilidade. Hoje recebemos um cuiabano nato, médico, fundador da UFMT, foi reitor de 71 a 81, ex-secretário de Educação, de Saúde, de Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, entre outras funções e cargos de destaque. Pensador e crítico do cotidiano, com crônicas inspiradas, publicadas semanalmente, nosso entrevistado é o Dr. Gabriel Novis Neves, que é quase uma unanimidade. Vamos ouvir as histórias da cuiabania, falar sobre as transformações que vive a cidade e os rumos que ele vislumbra para a mesma. Bom, Dr. Gabriel, são 80 anos. 80 anos, né? 80 anos. Cuiabá era uma currutela, né? Hoje uma cidade. Como foi acompanhar essas transformações? Eu já nasci em Cuiabá, capital do estado, né? Porque a capital antigamente era Vila Bela da Santíssima Trindade, depois veio para Cuiabá. Mas eu sou da época de Cuiabá. Eu nasci na Rua de Baixo. Aliás, uma das coisas mais gostosas de Cuiabá é que todas as ruas, becos, ladeiras aqui têm apelido, né? E é uma coisa assim. O senhor também tinha um lá no Bar do Bugre. Eu tinha muito apelido e não pegou porque eu tinha 7 apelidos e fui. Como meu pai era bugre, eu fui bugrinho, mas já tinha o Silva Freire, que era bugrinho, 2 bugrinhos numa cidade de 5 mil habitantes, era gente para burro com o meu nome. Dava confusão. Aí eu perdi para o bugrinho, que era o Silva Freire. Ele tornou Silva Freire depois que ele voltou famoso do Rio, porque quando ele saiu daqui ele era bugrinho, e depois que ele voltou, Silva Freire. Me falaram numa ocasião, você já falou com o Silva Freire? Quem é Silva Freire? É o bugrinho da Mandioca, filho de Dona Janoca. E eu era bugrinho da Rua do Campo, que ficava a 50 metros da Praça da Mandioca, filho da Irene Janoca, é muito parecido, não dava, era uma confusão aqui dentro. Então eu fui bugrinho, eu fui filho do bugre, eu fui gação, fui beléu, fui gabi, não pegou. Apelido tem que ser um na mosca, pum, tum, aí acabou. E o Bar do Bugre, o bar do seu pai, o que ele representou para Cuiabá, para a história de Cuiabá? E com certeza, como o senhor mesmo falou, era uma cidade muito pequena e concentrava ali os pensadores cuiabanos. Meu pai é de uma família numerosa, né? Todo mundo fala o seguinte, Cuiabano de Chapecruz. Isso é folclore, não existe Cuiabano de Chapecruz. Você fala, Bugre do Bar é de Chapecruz. A mãe do Bugre, carioca, hoje ela descansa no cemitério São João Batista do Rio de Janeiro. O avô do Bugre, gaúcho, engenheiro militar de Uruguaiana, atravessou a rua, pegou uma uruguaia, casou, como o militar viaja muito, a mãe do Bugre nasceu no Rio de Janeiro. Aí o avô do Bugre veio fazer uma obra maravilhosa para Cuiabá, a maior obra da história de Cuiabá. Sabe qual foi? A Praça de Encastro. Foi obra militar. Correspondíamos, na época, mais ou menos, a Cuiabá-Santarém, né? Então, ele trabalhava com o Floriano Peixoto, que também era engenheiro militar,
E o fulano falou, olha, tem uma obra muito grande, muito importante, tem que ser um sujeito... Isso em que ano, mais ou menos? Ah, foi no século XIX, né? Opa, Foi já no século situou. XIX, nós somos no Século 21, passado. né? É, porque meu Não, pai... retrasado. Retrasado. É? Meu pai nasceu em 1894. Então, meu pai não Os foi nem o irmãos primeiro nem o Lumière segundo. colocaram o cinema em 1895. Eu acho que meu avô chegou aqui para fazer essa praça. Você nasceu em 94, uns 20 anos antes, porque meu pai não é um dos primeiros da lista, pelo contrário, do fundo, né? E a família dele, de Chapecruz, assim, é isso. Quer dizer, do lado do meu pai é assim. Virou Neves. E do lado da minha mãe, já que eu sou de Chapecruz, como você diz, né? Novice só existe uma família no Brasil, judeu, que foi para a Bahia. Aí também, no século XIX, houve a Guerra do Paraguai. E o meu bisavô era médico da Marinha Imperial, né? Lá em Salvador. E quem vai para a guerra é só gente nova, é soldado, é cabo, é médico novo, dentista novo, marechal, almirante, brigadeiro, essa turma fica no escritório, bem longe. Se bem que a Guerra do Paraguai ninguém estava acreditando muito que fosse acontecer alguma coisa séria, né? E fizeram uma proposta seguinte, olha, nós estamos precisando de um médico novo, porque próximo a Cuiabá, já a presença de Paraguai. O Paraguai chegou aqui em Barão de Melgaço. Sabia disso? Não, para mim que eles tinham parado em Corumbá. Não, eles tomaram Corumbá, depois nós fizemos uma retomada de Corumbá e mais um pouquinho de terra deles também. O Brasil é especialista nisso. Como depois nós tomamos também, o Barão de Rio Branco tomou o Acre, né? Eu queria que o senhor voltasse lá para o Bar do Bugre e contasse Pois como mas que era eu essa estou história. dizendo primeiro o Bugre do Cuiabano, né? Cuiabano. Então, o Bugre é mais ou menos isso, e minha família é isso. E o avô do meu pai, ele trouxe o único prêmio que era a minha avó, a mãe do Bugre. Uma meninazinha bonitinha, 15 anos, uma cidade de 10 mil habitantes, encontrou um sujeito bacanérrimo aqui, usava até bigodinho, eu acho que algum creme na cabeça, alguma coisa assim. Ela se apaixonou, casou com ele. O nome dele era Gabriel, por isso que eu chamo Gabriel. Eu era para ser Gabriel de Souza Neves Neto, mas como ele tinha o Gabriel de Souza Neves Filho, a prioridade do neto era do filho. Aí meu pai chegou e falou, não, mas esse aqui vai ser Gabriel também. Ficou Gabriel Novilho Neves. Então ficou o nome da mãe e do pai. Mas aí o meu pai, ele era da metade para cá, eram 19 irmãos. Eu acho que meu pai já era mais ou menos o número 10. Os primeiros, a família teve condições de mandar para o Rio para estudar. Então, nessa primeira leva, nós tivemos 2 desembargadores, nós tivemos agrônomo, aí o dinheiro foi acabando, o pessoal foi ficando para cá. Meu pai ficou nessa turma daqui. Entendeu? E o tempo foi passando, e rápido, e rápido, e rápido. Aí a minha avó chegou e falou assim, ô Bugre, você já está com quase 40 anos, você não tem profissão, não tem nada. Você é cobrador de Pedro Celestino. Pedro Celestino foi governador daqui, tinha uma farmácia. Então, antes dele ir para o palácio, ele ficava na farmácia, manipulava aquelas coisinhas todas, e ninguém comprava à vista. Comprava assim, pendura aí, salofeno, 5 envelopes para febre. Ele manipulava no final do mês, mandava a conta. E meu pai era cobrador do Pedro Celestino, mas não tinha futuro nenhum. Pedro Celestino foi pai do Fernando Correia da Costa, que foi governador 2 vezes também. Que fez a avenida, no caso. Não, que dá o nome à avenida. Essa Na verdade, ele fez a avenida do CPA. Ele nunca perdeu a eleição aqui. Ele foi governador 2 vezes, senador 2 ou 3 vezes, prefeito de Campo Grande, médico espetacular, e ele é daqui. E era filho do PSC, que foi governador daqui também. Meu pai era cobrador dele. Mas minha avó falou assim, mas isso aí é um negócio que não dá futuro. Eu vou fazer o seguinte, eu e as meninas, porque as meninas não estudavam fora. As meninas ficavam aqui para casar. Umas
casaram, as outras ficaram solteiras. É muita mulher também, e pouco homem. É uma sociedade tão restrita, né? Ela falou assim, vou fazer o seguinte, lá está abrindo um cinema no balcão. Esse cinema, ele ficava ali, mais ou menos, era um galpão, onde é o Grande Hotel, Cine Teatro, era por ali, tinha um galpão, passava filme, manivela, aquela coisa. Eu vou montar um bar ali para você. Mas não era bar, era uma espécie de uma cantina, né? Nós fazemos salgadinhos e tudo, aí você compra refrigerante, cerveja, alguma coisa mais forte também, mais barato, porque esse pessoal que vai no bar, às vezes, não tem muito recurso, né? E aí meu pai falou, tá bom. Aí marcaram a inauguração para o dia 29 de junho de 1920. Aí inaugurou, foi todo mundo, poetas, escritores, vagabundos, vadios, políticos, profissionais liberais, desocupados, mendigos, gente que não tinha o que fazer, nada, foram lá e foi uma festa. E lá pelas tantas, você sabe, onde tem bebida, tem discurso, né? Aí começaram os discursos, exaltando, e chegaram para o meu pai e falaram assim, vem cá, e como é que é o nome? Não vai ter nome esse negócio aqui? Ah, nós não pensamos ainda. Nós não pensamos ainda no nome. Aí veio um e falou assim, mas hoje é dia de São Pedro, Bar São Pedro. Bateram palma. Aí outro, bar de não sei o quê, e bar da fortuna. Aí veio um poeta, né? Falou, não, isso aqui é uma instituição permanente e será sempre moderna. É bar moderno. Só na junta comercial que tem esse nome, bar moderno, porque sempre foi conhecido como Bar do Bugre. Era papai. Eu quero aproveitar esse gancho do Bar do Bugre. Porque meu pai tinha esse apelido. Para trazer uma coisa interessante, quer dizer, a gente pensar, Cuiabá, você tinha os bolichos. Né? Eram os secos e molhados e tal. E nós saímos e estamos cada vez mais, vamos dizer assim, perdendo esse viés e chegando no shopping center. Né? Como que o senhor vê esse caminho, né? Quer dizer, do bolicho para o shopping center? Quer dizer, é uma transformação muito grande que Cuiabá viveu. Né? O senhor que acompanhou tudo isso, tem acompanhado como um espectador privilegiado. Quer dizer, como que é essa transformação do comércio, do bolicho para o shopping center? É horrível. O shopping center tem muito barulho, o bar é aconchegante, o boliche, aquele sururu, né? Aquela coisinha pequenininha. Eu estou falando como velho garçom, né? Eu queria ser garçom. Depois eu vou contar das minhas preferências e das minhas frustrações, porque eu sou um homem frustrado. Agora que eu estou querendo corrigir, porque tem um futuro promissor ainda. Mas, entendeu, Dede? Aí o bar foi registrado na junta como bar moderno, mas nunca ninguém chamou de bar moderno, porque era bar do Bugre, que era pedido do meu pai. Na casa do meu pai, os 19 filhos tinham pedido, sendo que um tinha 2. Tinha o agrônomo, é Otávio o nome dele. Uma turma chamava ele de Seu Zé, não sei por quê. Não sei por quê. Talvez Zé. O Paulo de Tarso, aquele historiador, saiba explicar por que Seu Zé. E o outro chamava de Mocinho, porque dos que foram para o Rio eram mais jovens. Mas ele era mocinho em comparação aos 3 que já estavam lá, porque ele era da turma da frente. Estudou. E ele continuou mocinho aos 80? Até morrer mocinho. Eu conheci ele como mocinho, mas papai falava Seu Zé para ele, não sei porquê. E como o papai também falava doutor Mário para o irmão mais velho dele, que era desembargador. Era uma coisa complicada, porque também uma diferença de tantos anos, quer dizer, você nasce, aí vê seu irmão é juiz, é promotor, não sei o que lá e tal, você não vai falar para ele alguma coisa, né? Vai falar doutor. E a história se desenrolou nesse bar do Bugre. A história desenrolou. E meu pai contou o seguinte, foi um sucesso tão grande que no outro dia ele chegou para a mãe e falou assim, mãe, não posso abrir o bar. Eu falei, por quê? Acabou tudo. Venderam tudo, não venderam, comeram, deram, doaram, roubaram, não sei o quê. Não tinha mais refrigerante, não tinha mais cerveja, não tinha... Falou, não, a parte de salgadinho, desse negócio de... A gente faz. Agora você vê o que sobrou, o que apresentou, e vamos comprar novamente a bebida. Aí ele comprou e foi indo.
E aprender logo, a fazer o estoque. E ele foi gostando do negócio, o pessoal ia lá, porque ali era um centro de encontro. Até que, depois de 3 ou 4 anos, uma casa da esquina, que até hoje é nossa, né? O proprietário resolveu vender a casa, e aí papai passou para esse lugar foi adaptado, e durante 50 anos ele fez questão de dar ponto ali, até completar 50 anos. Depois de 50 anos ele doente, ele deixou, subidocou, ficou um pedacinho e terminou, mas o prédio é nosso. E hoje tem 6 instalações ali, inclusive um pedaço pequenininho que o prédio é nosso, mas o estabelecimento é nosso, tem o nome de Bar do Bugre. Vende comida rápida, comida pronta, é aquela comida do centro que vai passando e vai comendo, né? Então, essa é a história. Agora, a pergunta que você faz, a vida do bar de antigamente é diferente de hoje. Ali era um grande centro de vivência. Eu me lembro que às 10 horas da manhã, os intelectuais, desembargadores, juízes, membros da academia, Mato Grossense de Letras, até o secretário de Dom Aquino Correia, ele ia lá tomar cerveja, aquela mesa, todo mundo conversava, contava, e eu ficava, muitas coisas eu não entendia, mas o nosso cérebro, ele tem esse poder de gravar. Ele grava, e aí com o tempo você começa, aí você começa a amarrar os nós. E até hoje eu descubro coisas que eu ouvi quando criança, né? E era muito bom o ambiente lá, eu nunca vi briga, nada. Todo mundo que chegava lá já chegava alegre. Não sei por quê, acho que é por causa do Guaranazinho que eles tomavam cedo. Eles chegavam alegre por causa do Guaranazinho. Alguns que chegavam um pouquinho tristes, eles pediam para tomar conhaque. Na segunda dose, terceira dose, eles já estavam alegres, já estavam fazendo tamborim na mesa, né? Rolava música, então? E todo mundo de terno, gravata, chapéu. Os mais cautelosos sempre com... Porque aqui faz calor e depois chove. Então, só o guarda-chuva, né? Sempre aqui. É sol, é chuva, mas sempre no braço. O interessante é o terno no bar, porque o bar não devia ter ar-condicionado. Não, mas naquela época não tinha calor. Eu escrevi recentemente um artigo sobre o clima de Cuiabá. Eu fui criado aqui nessa cidade, eu nasci na Rua de Baixo, que você sabe, chama-se Rua Galdino Pimentel, ali naquela pracinha. E eu me lembro que toda noite não tinha ar refrigerado, não tinha ventilador, não tinha nada, e era Cuiabá mesmo. A gente dormia coberto com um cobertor da Casa Pernambucana. Se bem que o cobertor da Casa Pernambucana, você colocava aqui, era tão fininho que você via a outra pessoa. Eu via através do cobertor. Era muito raro o cobertor. Mas eu dormia, eu não sentia calor. Agora, também as casas aqui têm quintais. Por exemplo, no quintal da minha casa... Não, e eram paredes de 50 centímetros. Pois é, aquilo ali era de adobo, né? Não tinha adobe, né? E no quintal da minha casa nunca entrou sol. E tinha tudo. Ali, a criançada vinha da escola, estava com fome, corria lá, tinha comida para o ano todo. Principalmente manga, né? Tinha tudo. Então, o bar sempre foi um grande centro de vivência. Agora, esse tipo de bar não existe mais hoje aqui, né? E o boliche é uma coisa romântica, né? Esse bar, de certa forma, ele migra para a praça ou era uma coisa, era coexistência? Quer dizer, porque hoje em dia, quando a gente para olhar sociologicamente falando, a praça pública é o shopping center, né? Então as pessoas vão ao shopping para exercer, para transitar, para se ver, para ser visto, né? O bar e a praça eram elementos da mesma paisagem, né? Vamos dizer assim. E hoje a praça é a de alimentação. Por isso que eu ia dizer, hoje o bar do shopping é praça de alimentação. Ali você tem comida, tem bebida, tem isso aqui, é uma coisa sem graça. Tem um barulho infernal, um consumismo, uma poluição visual. Eu não gosto. Um lugar seguro para pais que têm filhos adolescentes. Shopping é seguro, tem assalto todo dia, gente é amada, matam dentro. Meu Deus do céu, me dê um lugar seguro. Me dê. Olha aqui, o que eu digo é o seguinte,
O shopping, claro, a modernidade é inevitável, o contato é inevitável. Nós tivemos aqui na nossa história muitos desses contatos, né, inevitáveis. E que não é por saudosismo, mas a gente fica falando, mas melhorou a nossa qualidade de vida? Melhorou a nossa qualidade de vida, porque hoje nós temos internet, nós temos computador, nós temos iPhone, nós temos Skype, nós temos tanta coisa, tantos recursos, né? Mas nós perdemos também outras qualidades, né? Que era aquela tranquilidade. As calçadas perderam sentido. Ninguém senta mais na calçada. Eu sentar na calçada, você tem coragem de sentar numa calçada? Primeiro que ela está toda pensa, né? Segundo que você está arriscado a se assaltar. Tem as calçadas de Cuiabá são uma vergonha, né? Uma vergonha. Lá perto da minha casa, eu sou obrigado a caminhar para exercitar um pouquinho esse joelho meu que não vale mais nada, mas caiu uma árvore, ficou 2 meses na calçada. Aí eu tinha que entrar e o carro, opa, para aí. E não há respeito, não há civilidade, né? Nós precisamos de um pouco mais de cultura também. Doutor Gabriel, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já para falar um pouco mais dessa Cuiabá atual e pensar um pouquinho para frente, né? Nesse futuro promissor que o senhor falou, que eu achei fantástico, né? Nós voltamos rapidinho, um breve intervalo. Até já. Não é de hoje que conviver é uma necessidade do ser humano. Foi a partir da convivência que desenvolvemos o desenho, a escrita e as sociedades. Com o passar do tempo e o desenvolvimento tecnológico, sofisticamos ainda mais a convivência. Hoje, nas redes sociais, nós vemos pessoas com milhares de amigos, inúmeros fãs, depoimentos, seguidores, tudo numa grande curtição. E de repente percebemos que essa convivência pode não ser real. Afinal, estamos falando com aparelhos e cada vez mais estamos sozinhos no mundo de ilusões e ansiedade. O CVV existe para resgatar o caminho da convivência e a palavra que resume isso é conversar, ou seja, saber ouvir e poder falar. Se você está cansado de esperar o e-mail, o depoimento, os seguidores, talvez seja porque você só queira conversar. Então procure a gente, porque aqui nós estamos prontos para falar com você. Pode ser por telefone, por VoIP, por e-mail ou chat na internet. Onde e quando você quiser, o CVV está de braços abertos para te ouvir. Eu disse que era rapidinho, estamos de volta com entrevista coletiva especial, falando do Cuiabá 300 anos. Para você que está chegando agora, nós estamos conversando com o Dr. Gabriel Novis Neves. É um prazer, aqui a gente não para de rir. A conversa, a câmera para e a gente continua rindo. Dr. Gabriel, você estava falando do Rubens de Mendonça, né? Um grande historiador, um dos personagens históricos do estado de Mato Grosso. E o senhor falava desse hábito, né, do Rubens de Mendonça. Pode contar pra gente, quer dizer, um historiador que contava mentira? Manhã. Como que é isso? Vocês querem história? Então eu já vou falar o seguinte, eu fui vizinho do Estevão de Mendonça, que é pai do Rubens de Mendonça. Eu moro hoje na rua Estevão de Mendonça, depois eu conto por que existe essa rua, não era Estevão de Mendonça. E fui muito amigo do Rubinho, que a gente falava Rubinho para ele, né? Do Rubens de Mendonça. E depois, o meu consultório era ao lado do Rubens de Mendonça. O Rubens de Mendonça era contra a tecnologia. Ele era aquela parede de adobe grande. Ele tinha telefone
no escritório dele e eu tinha telefone no meu consultório. Ele podia telefonar para mim, tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, etc. Tal. Mas ele não fazia isso. Ele batia na parede. Aí eu saía na janela e ele saía feito aquele... feito aquele cuco lá, aquele despertador. Aí ele falava, sabe da última hoje, não sei o que lá e tal. Colocaram umas quadrinhas aqui, porque ele fazia muita quadrinha. Ele era especialista em quadrinha. Então, uma ocasião, eu era secretário do Pedro Cião e o Pedro Cião recebeu um convite para ir à Romênia para ver uns tratores que eles fabricavam a preço baratíssimo. Naquela época existia cortina de ferro. Era um negócio, cortina de ferro. E ele colocou na delegação o secretário de Planejamento, que era o Oswaldo Fortes, o diretor do BEMAT, o secretário de Justiça, para ver essa questão desse acordo que ia feito na Romênia. Na última hora da Justiça não podia ir. Aí o Pedro me chamou e falou assim, olha, você que está aí na educação, é médico, nós estamos com um problema aqui do Hospital Júlio Milha, porque tuberculose era tratada num hospital próprio, tinha cirurgia, né? Então você veja material para cirurgia de pulmão e veja também educação, para você vai ser bom, não sei o que. Ela falou, mas puxa, trator, o que eu vou fazer trator? O Rumi soube, um dia ele falou assim, olha o que colocaram no meu bolso. Era uma quadrinha. Para a compra de tratores, o Pedroca nos ensina. Tem que ser doutor e formado em medicina. Pedroca era Pedro Pedrociano, doutor eu, formado em medicina, para comprar trator no argumento. Quer dizer, uma gozação. E ele era perito em fazer essas. Ele fazia todo dia que ele saía com uma quadrinha e colocar no meu bolso. E ele tinha o hábito de passar lá no bar do meu pai cedinho, 8h30, 9 horas, e contava uma mentira, uma piada. Aí, à noite, 7 horas, ele voltava para ver como é que tinha evoluído. Porque quem conta um conto, acrescenta um conto. A mentira, então, meu Deus do céu, aquilo ali é uma fantasia que não acaba mais, não é uma coisa linda. Então, quando contavam, ele perguntava qual é a novidade. Contava e falava, gente, eu não conheço essa. Aí que ele ia... Perceber que era um desdobramento da conversa iniciada no início do dia. Ele não sabia que era mentira que ele lançou e que foi tão envolvido que à noite ele não reconheceu. Cuiabá é uma delícia, era uma delícia. Essa parte amorosa, afetiva, essa parte romântica, musical, essa intimidade, essa promiscuidade, isso acabou. Isso acabou. Mas o senhor foi buscar o grande amor da sua vida em outro país. Ai, minha filha do céu, e o mundo, eu acho que eu fui precursor da globalização, né? E também o senhor... E outra coisa, o Dorival Caymmi, ele já cantava uma música dizendo que ele estava desprevenido, né? O dia que ele conheceu a namorada dele, ele estava desprevenido. E aí aconteceu, eu não sabia que ela era argentina, eu não sabia. E ela não sabia que eu era pobre. Ela falou, puxa vida, esse camarada de Mato Grosso fazendeirão errou. E ela de Mato Grosso estava me realando para me tornar médico, para ter esse salário de R$1.200. Mas aí ela errou e eu errei, porque eu sabia, pensei que ela não fosse argentina. Resultado, acabei casando com uma argentina e ela casou com um homem sem recursos, né? Eu não sabia que ela era nobre e ela veio morar aqui na rua Marechal Floriano, onde não tinha nem rede de esgoto, céu aberto, barata, aranha. Tanto que no Isso em que ano? primeiro dia, em 1964, final. Tanto que o primeiro dia que nós dormimos aqui, então chegamos, fomos dormir, falei, hoje é decisivo para a minha permanência em Cuiabá e para o destino da minha vida, né? Decisivo. É depender, tanto que eu nem desfiz a mala. Avião naquela época chegava a Cuiabá e o avião pernoitava aqui. Que não tem esse negócio de aeroporto funcionar à noite, não tinha nem aeroporto. Esse aeroporto de Vargem Grande foi um acidente digestivo da Maria Tereza Goulart.
Essa é uma história interessante. Todas as histórias são interessantes. Mas quem que não gosta de história? Conta essa história. Vamos pular um pouquinho, fazer uma brecha. Da Maria Tereza? A Maria Tereza, ela casou, ela era muito bonita, linda, e uma diferença de idade grande do Jean Goulart, que era um sujeito extremamente simpático, né? Ele era muito carismático. E ele comprou uma fazenda aqui no Pantanal, em Três Marias, e ela sempre trazia os meninos para as férias, para passar esses feriados que nós temos aqui. São poucos, né? Esse ano parece que nós vamos ter não sei quantos, 100 dias de feriado, né? Esse Tomara. Ano, então o avião maiorzinho descia, o aeroporto ficava onde hoje nós temos as casas do Nono Beck, aqui na perimetral, né? Aí não vai passar VLT, não. Aí é só subterrâneo, né? Ali era o aeroporto. O aeroporto era muito precário. A pista de DC-3 era de terra, né? Tinha capim, ondulado. E daí ela pegava um avião pequeno para fazenda. E num desses voos, ela teve um problema digestivo e teve que... A casinha. Você sabe o que é a casinha? Claro, eu acho que é o toalete. Porque, hoje é toalete feminino, toalete masculino, é aquela coisa, né? Mas antigamente era a casinha. Ela perguntou para o sargento lá, onde que é a casinha? Ele falou, aí a casinha era de masculino, feminino, criança, era de tudo. Ela chegou lá, voltou, o primeiro impacto dela foi ter voltado, né? Porque estava complicado. Mas o problema fisiológico dela era maior. Ela se sentiu muito humilhada, humilhadíssima. Imagina o que essa mulher não sofreu, linda como era, naquelas condições. Eu imagino, mas eu não tenho condição de contar isso na televisão, porque isso é deprimente. Ela saiu de lá, pediu para o cabo, para o soldado, liga para o ministro da Aeronáutica, era o Nero Moura. Falou, olha, passei a maior humilhação da minha vida. Eu estou indo para a fazenda agora. Quando eu voltar daqui a 10 dias, eu quero ver trator construindo um novo aeroporto de Cuiabá. Foi um Deus nos acuda. Deus nos acuda. Não houve tempo de planejamento, de fazer nada. E aonde que vai ser, aumenta isso. O senhor se lembra que ano que foi esse? Eu acho que o Jango foi 61, né? Foi logo depois, de 61, 62. Aí... Nero tinha medo, todo mundo tinha medo dela. Primeiro que ela era muito bonita, mulher bonita mete medo, né? Mulher bonita mete medo mesmo. Mulher bonita mete medo. E segundo, era a esposa do presidente, né? Aí ele mandou uma força-tarefa aqui, aí os entendidos falaram, tem essa área aqui grande, que não tem nada, não sei o que lá e tal, mas era em Vargem Grande, mas é a mesma coisa, né? Um rio ali. E ela falou, na hora que eu vi ela fazendo, eu quero ver trator já fazendo. Aí arrumaram aquela área. E depois, com o tempo, verificaram o seguinte, Cuiabá é uma cidade planície quase, né? Plana, né? Só tem um acidente geográfico aqui, é o Morro de Santo Antônio. Foi na cabeceira da pista? Então a piada que nós tínhamos antigamente era o seguinte, você mora onde? Mora em Cuiabá. Onde fica? Bom, é no fim do mundo. Mas antes de chegar no fim do mundo, tem um morro. Atrás do morro, Cuiabá. Agora, atrás do morro, tem a pista de Cuiabá. Que é fica em Várzea Grande. E esse aeroporto, eu vi. Era assim. Pronto, foi em tempo recorde. Nossa Senhora, mulher do presidente perdoa, precisando da casinha, né? Eu vi o aeroporto assim. Aeroporto Maria Tereza Goulart. Veio a Revolução. Tiraram aquelas letras, não sei para onde que foram. Aquelas letras bonitas. Aí tinha que colocar uma unanimidade nacional e mundial. Rondão. Porque o Rondão, e ele é conhecido em Cuiabá não como Rondão. Por exemplo, a minha geração, eu não falo Rondão. Eu tenho dificuldade. Cândido Mariano. Ele nasceu em Mimoso. O nome dele era Cândido Mariano. Quando ele foi para o exército, perguntaram qual é o seu nome? Cândido Mariano. É pouco. Mas é só isso. Eu vou colocar um nome. Rondão.
Tanto que aqui, a avenida mais importante que existia era a Rua Cândido Mariano. Essa rua foi inaugurada, segundo o Rubem Mendonça me contou. E poucas vezes as pessoas ligam Cândido Mariano com o Marechal Rondon? Para mim, atualmente? Não mim, pro senhor, o mas mito atualmente. é o Cândido Mariano. O Rondon é para Suécia, Alemanha, Dinamarca, Afeganistão, islâmico, muçulmano. Nossos vices recém-chegados, 15 anos aí de casa. Não, Cândido Mariano. E quando o Rondon saiu a pé, foi fazer linhas telegráficas até Manaus, ele foi. O tempo era o tempo do serviço. E aí ele voltou fazendo a revisão, com cedo. Ele, quando deixou a mulher no Rio, ele falou, olha, eu não sei quanto tempo eu vou levar nesse negócio, e está tudo bem com você? Está bem. E a mulher estava grávida, ele não sabia. Quando ele voltou ao Rio, ele encontrou uma filha com 25 anos. Nossa! Que história! É, porque, não, Mas agora, porque ele que fez o telégrafo, antigamente não tinha. Mas agora, Gabriel, a história das malas, que a gente deixou lá atrás em função da construção do aeroporto, a história das malas, que o senhor nem desfez a mala, chegou com a esposa aqui para conhecer a rua. Ah, sei. Por quê que o senhor não desfez não, a mala? Não, porque eu sabia que a primeira noite é fundamental, ela já estava grávida no 8º mês, a Mônica já E ia ela já nascer. conhecia Cuiabá? Conhecia, mas eu acho que ela gostava muito de mim, né? Porque abandonaram tudo e vim para cá. Buenos Aires? Tudo, Rio, Buenos Aires, uma casinha de 80 metros quadrados, meus 3 filhos nasceram ali, uma rua que não tinha nada. À noite ela falou assim, que barulho que é isso? Eu falei, é de sapo. O sapo. Eu falei, sapo canta. Ali na escola industrial tinha uma lagoa e era um ruído. Porque... Aí ela falou, mas por que eles cantam? Eu falei, não, é o macho que fica gritando, chamando a fêmea para o acasalamento. Porque coisa bonita, ficava sentada. Mas só que esses sapos, eles atravessavam, às vezes entravam dentro de casa. E uma ocasião, estava dando plantão no Sandu, ela me telefonou, olha, vem correndo aqui, de preferência com polícia. Eu falei, por quê? O que houve? Tem gente dentro do armário? De que armário? De roupa. Aí eu peguei 2 camaradas lá, falando, me ajuda que deu rolo lá em casa. Quando eu abri, era um sapo. Mas à noite, que você quer falar, é o seguinte, nós deitamos, não? E eu fiquei só observando, só assuntando. E ela, católica, né? Espanhola, católica, ela rezou, eu fiquei fingindo que estava dormindo, mas só observando. Rezou, chorou um pouquinho, me beijou, deitou na cama, falei, até agora está indo tudo bem. Aí ela apagou a luz. Eu fingindo que estava dormindo, mas estava acordado. Aí... silêncio, falei, ela dormiu. Mas eu não conseguia dormir, porque eu sabia que ia dar problema. Olha, passado uns 20, 30 minutos, um barulho no quarto. Ela, pum, na luz. Você ouviu esse barulho? Eu falei, não. Um barulho, claro que eu ouvi. E eu sabia o que era. Um barulho horrível aqui. Morcego? Falei, como? Não sei, um negócio grande, parece que bateu. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, meu Deus. Eu já tinha visto uma barata desse tamanho, voadora. Eu falei, não, isso é bobagem, é que a janela estava aberta, etc. Ela voou e bateu. Ela quem? Barata voa aqui. Ela sabia que tinha aquela baratinha. Mas desse tamanho, voadora. Parecendo você. Aí foi uma choradeira, eu falei, olha, Mara está pronto. O avião sai 5h30. Não tem problema nenhum. Nada. É fácil, naquela época não era difícil conseguir vaga. A gente vai embora. Aí eu fico. Teve isso. Eu fico. O dia do fico. E ficou, e agora ela está aqui no Cemitério da Piedade. Até para isso ela ficou aqui, para não me abandonar. Só que ela não sabe que eu não sou viúvo, viúva é ela que morreu.
É, Por conta. porque viúva é quem morre, não é quem está vivo. Agora esclarece. Não é isso aí. É ponto? Então tá. É. Então vamos passar para... O senhor falou assim, um dia que o senhor saiu para fazer um plantão e a gente não falou ainda da sua pessoa. O médico cuiabano, o filho do Bugre, que foi mandado para o Rio de Janeiro, que voltou médico, né? Que um decreto de Dom Pedro diz que todo médico advogado deve ser chamado de doutor. Pouco se importante com a universidade, né? E o senhor é um doutor na sua área, porque sabe muito. E o senhor implantou a universidade, a medicina na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu gostaria que o senhor contasse essa história. O Brasil, sabe que ela é boa jornalista? Ela empregou exatamente o tempo correto. Eu fui mandado embora. Eu fui deportado para o Rio de Janeiro. Você sabia? Papai mandou. Parabéns. Não, porque eu queria ser músico. Então, quando eu era menino, 8 anos, 9 anos, meu pai me viu um dia com violão e falou: você vai ser vadio, vagabundo, porcaria? Isso é coisa de malandrice. Aí eu vi que música era coisa feia. Não pude estudar música. Aí fui estudar na Escola Modelo Barão Melgaço. Aí, como o bar do meu pai era perto da minha casa e tal, tinha as férias antigamente tinha as férias de junho, não era julho, é junho, e depois aquelas férias de dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses. E eu tinha muito tempo assim, eu ficava no bar, que era um lugar gostoso, e eu ajudava muito meu pai, né? E eu fui criando gosto por tudo aquilo que eu fui lá, porque era um centro de aprendizagem. Porque, olha, uma coisa é educação. O período educacional nosso é muito curto. Educação é aquilo que você tem em casa. Você nasce, aí você recebe a educação, é em casa. No momento que você vai para o ensino fundamental, é ensino. Isso é uma aula para os pais e mães. É ensino, depois é ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino de pós-graduação, ensino. Mas educação é aqui. Então tudo acontece aqui, nesse períodozinho, não? Que cada vez é mais curto, porque temos que voltar a trabalhar e os pais... E os pais estão ausentes. Os pais estão ausentes. Então você veja o drama hoje da nossa sociedade, com essa geração toda que ninguém entende bem, é muito difícil educar uma criança. Hoje eu chego a fazer uma reflexão, mas correta. Apesar de estudar muita educação não formal, essa educação para a vida, porque a educação é para a vida, não é para ter títulos, não é para ser doutor, não é para ser mestre, não é para ser isso, para ser aquilo, é para a vida. Educação é para a vida. Justamente aqueles pobres, eles só têm uma saída para a ascensão social, para melhorar a vida dele, a educação. E isso é negado. Desde o momento que nasce, o pai tem que trabalhar, quando tem pai, a mãe tem que trabalhar, e a criança fica aqui, e Deus sabe como. Mas nesse sentido, a gente está vivendo, de certa forma, uma revolução. Né? Tirando a ideologia à parte, nós temos hoje uma ascensão, vamos dizer assim, uma abertura do ensino superior às camadas menos favorecidas, né? Com ProUni, com FIES, então, com assim, mais universidades. Com mais universidades, com mais ensino técnico, enfim. A gente está vivendo um caminho para a universalização do ensino, né? Talvez o que falte é a educação. Até a internet, se ela for bem usada. Ô, Carlos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós falamos bem em educação ali. O ensino, realmente, ele abriu muito. Só que o produto do ensino é diferente daquele ensino. Por exemplo, em 1912, 103 anos, né? Quando o Poconé tinha poder econômico devido à açucareira, garimpo acabou, era açúcar, né? Eles faziam governador, deputado, tem vários governadores de Poconé. Sim, Poconé. Poconé. Teve um governador que ele fez o seguinte: existe Palácio do Governo, existe Palácio do Arcebispo, existe
Palácio do Legislativo, existe Palácio da Justiça. Eu quero dar ênfase de palácio à educação. Mas, quer dizer, ele usou o termo certo. Como educação em casa, eu vou fazer o Palácio da Instrução, que é o prédio mais bonito que tem em Cuiabá. No centro da cidade, ao lado É o Palácio da Catedral Instrução. Então, ele Católica. queria dar estado de palácio à instrução. Os alunos que terminavam ali, o 5º ano, que era no ensino médio, eles eram chamados de bacharéis. Por exemplo, Júlio Miller. O bacharel Júlio Miller, professor, um homem erudito, culto, preparado, ele saiu dali. E os meninos saíram dali e iam direto para a universidade. Então, quem conseguia, se bem que era uma quantidade afunilada, porque a população rural brasileira era muito grande, e quem expulsou a população do campo foram as máquinas, tecnologia, o que aconteceu? Nós começamos a ampliar e distrair com relação ao tipo de ensino. Hoje nós somos campeões mundiais em formar analfabetos funcionais, o que não é nada. É comum você chegar aqui e encontrar assim, olha, minha filha é formada em administração, é formada em serviço social, tem o diploma, mas não tem o conhecimento. Porque o ensino não evoluiu com as pessoas? Seria isso? O ensino, 500 mil crianças não, 500 mil adolescentes jovens foram fazer o vestibular agora no Enem, tiraram 0 em redação. Você já imaginou o que é isso? Poucos professores conhecem Maria Montessori, Waldorf. Então, eu acho que aumentou. Como é que funciona? Porque, estatisticamente, o Roberto Campos tem uma frase muito bonita sobre estatística, né? Você conhece? Não. Um dos maiores fazedores de frases do Brasil foi o Roberto Campos. Qual Bob frase? Fields. Bob Fields, foi senador. Ele dizia o seguinte, e ele era estatístico, sempre trabalhou com números, ele falava assim, estatística é igual biquíni, mostra tudo e esconde essencial. Quer dizer, na hora da estatística, nós falamos assim, poxa, aumentou o número de alunos que terminaram graduação em medicina, hoje nós temos 248 escolas de medicina. Você sabe quantas escolas de medicina existiam quando me formei, em 1960? Olha, eu não sou da idade da pedra, 1960. Vocês não eram vivos ainda, mas 23 escolas. Só na Baixada Fluminense tem 30 escolas. Quantas escolas de medicina tem em Mato Grosso? Cuiabá tem Federal, Unic, atravessando o Rio você tem Univag, medicina, aí você tem Cáceres, aí você tem Sinop, você está saindo Rondonópolis e Barra. 7 universidades num estado dividido. Aí você chega no sul, você já tem funcionando Campo Grande, Dourados. Eu tenho pouco contato, mas eu acho que são essas duas lá no sul. Então... E ainda assim falta médico. E falta médico, porque essa questão de falta médico é uma coisa simples. É igual aquela história do ovo, né? Como é que coloca o ovo de pé? Ah, ninguém sabe. Pronto. Cria carreira de médico da saúde básica. Por exemplo, eu quero ser cirurgião plástico, é outra coisa. Eu quero implantar marca-passo, especialista, é outra coisa. Eu quero ser da saúde básica. Faz a carreira como existe na justiça, como existe na fazenda, como existe na polícia. O sujeito passa, tem um salário digno, pela classificação ele vai lá no municípiozinho, lá de Guarantã, etc. e tal, mas ele sabe que ele é concursado, que ele vai ser avaliado e que ele vai descendo até chegar a Cuiabá, etc. e tal. Agora, você forma em medicina. E aí, o Brasil não tem médico, falta médico. Mas falta médico? Não, falta vontade política de colocar um médico lá. Quando foi implantada a medicina na UFMT, que ano? Olha, a medicina na UFMT, ela foi criada em 1970. Mas demorou muito para ser implantada. Ela foi implantada em 78, 79.
E no Brasil, a primeira faculdade de medicina foi implantada em Vila Bela da Santíssima Trindade, antes da Bahia. Tem essa história também. Essa aí nós já estávamos falando muito sério, agora nós vamos ter novamente coisa engraçada, né? É o seguinte, quando a família real resolveu vir para o Brasil, eu vou traduzir em termos modernos, né? Porque senão fica muito complicado, porque eu sei que a maioria dos ouvintes aqui são jovens, né? Então, o chefe de gabinete do rei, né? Portugal, fez uma circular para todos os governadores, que na verdade não eram governadores, dizendo assim, olha, a família está mudando para o Brasil, etc. Eu gostaria que você marcasse a presença da chegada com alguma coisa que fosse ficar definitivamente na história do Brasil. Então, abriram os portos, fizeram isso, fizeram aquilo, fizeram... A única recomendação que ele fez foi para Salvador, na Bahia, que eles iam, inicialmente, eles ficaram em Salvador, dizendo o seguinte, cria a escola de medicina, porque a família real não pode ficar numa cidade que não tem escola de medicina, que era sinal de status. Chegou aqui em Cuiabá, em Vila Bela, ofício. O governador, né, muito doente, febre, vítima de doenças ambientais, doença de massa. Os médicos eram portugueses. O médico não era brasileiro, era português. Ele falou, olha, tem uma correspondência aqui da corte. Leia que eu estou com febre muito alta, estou muito mal. Ele leu e falou assim, ela está comunicando que a família vem para o Brasil e para fazer alguma coisa para marcar a presença. Na cabeça não dá, o governador nosso, a cabeça não dá para pensar em nada. Você tem alguma ideia? Olha só, isso aqui serve para hoje. Medicina, educação, saúde tem um custo de qualidade. O médico perguntou para o governador, como anda o caixa do tesouro? Está mais ou menos bem. Vamos criar uma escola de medicina, formar profissionais aqui para descobrir como tratar de doenças como a sua, ambientais, de massa, que nós desconhecemos. Isso em Vila Bela da Santíssima Trindade, em que ano? Isso foi... 1808? 1808, exatamente 1808. Então foi criada essa escola, nós publicamos em 1977 na UFMT, um livrozinho sobre essa escola de medicina, cuja estrutura curricular é muito semelhante aos cursos de hoje. E ela foi anterior à da Bahia? Não, ela saiu no mesmo dia. Só que da Bahia estava todo o poder lá concentrado e aqui com dificuldade. Ela ficou e morreu de inanição. Ela morreu de inanição. Morreu de falta de recursos, como muitos projetos educacionais, culturais, e não é reconhecido no Brasil, sociais. Hein? Que houve essa faculdade de medicina em Vila Bela. É conhecida. Está na história do Brasil. Bom, aí todo mundo fala o seguinte, quer dizer que você criou a universidade, você é o pioneiro. Não. A história é antiga. A história começou em 1808. Não morreu a ideia. A ideia foi rodando. No início do século XX, algumas tentativas. Santa Casa de 1817, né? Mas na Santa Casa não houve nada ainda em termos de escola. Santa Casa foi o grande útero das escolas de medicina. Praticamente todas elas nasceram na Santa Casa, porque tem estrutura. Mas aqui houve tentativa de ensino superior, houve uma tentativa na década de 30, parece que em 37, o Dr. Palmiro Pimenta viu a necessidade, porque antigamente você tinha prático em odontologia, eu só tratava com prático. Não sei como é que eu tenho dente. Porque era barato, né? Era barato. Tira dente mesmo. Não, era barato. O prático era barato. E o Dr. Palmiro Pimenta achava... E tinha o Rábulo aqui, que era o advogado prático. E ele criou na casa dele uma faculdade de Direito. Então, era uma faculdade de Direito assim, que os alunos iam na casa dele, davam aula, não sei o que lá. Claro que o MEC descobriu aqui, falou, que coisa louca, fechou. Aí, posteriormente, no governo do Fernando, foi criado a Faculdade de Direito, também sem estrutura, fechou novamente, aí reabriu, até que aconteceu.
Porque o fato histórico, ele não chega assim como alguma mágica, né? É um processo, é um processo. Doutor Gabriel, nós infelizmente temos que terminar o programa. Por mim, eu ficava a manhã inteira aqui, tarde, noite, a gente conversava assim. Eu espero que o senhor tenha disposição para a gente um dia voltar a conversar e conversar mais de assuntos diversos, porque realmente é um prazer estar com o senhor aqui. Agora, eu queria, assim, para o senhor fazer esse fechamento, né, vamos dizer assim, para a gente concluir, eu queria que o senhor pensasse na Cuiabá de 300 anos, né? Nós estamos aqui há 5 anos para os 300 anos de Cuiabá. Nós tivemos aí vultuosos investimentos na infraestrutura, na mobilidade urbana. Ainda, obviamente, queremos ver o rio Cuiabá de novo limpo, né? Eu queria ver assim, que o senhor deixasse assim, uma mensagem, como que o senhor quer ver essa Cuiabá de 300 anos? Quais seriam as prioridades que o senhor, se fosse hoje gestor responsável, tivesse na condição, no lugar de dizer, olha, vamos fazer isso? O que o senhor acha que deve ser feito? Não, tem que fazer o mais fácil, né? Primeiro, nós temos aí tantas obras que estão inacabadas. Essas obras são importantes para a modernização do Cuiabá, então vamos concluir essas obras. Ah, mas teve... Ponto 1. O C é a pior coisa. Se você usar se eu fosse, se eu não fosse, você fica neurótico. Aí fica dependente do psicotrópico. A passarela da universidade está com um problema, vamos decidir. Não é fácil decidir. Vai demolir ou vai reestruturar e tal, está resolvido esse problema. Da Cefaz, vai demolir, vai arrumar, aqui vai arrumar. São 58. Isso é fundamental para a modernização do Cuiabá. E segundo, esses serviços básicos, entendeu? Que dão realmente cidadania, como educação, saúde, cultura, emprego, trabalho, segurança. Isso aí é prioridade, minha gente. Eu não entendo uma cidade que quer ser cidade, um país que quer ser país, que não tem um prêmio Nobel até hoje. Nós não temos. A Argentina tem, Chile tem, Uruguai tem. O Gabriel Garcia Lopes era da Venezuela? Colombiano. Colombiano tinha, Garcia Marques. O México tem. Quer dizer, todo mundo, nós não temos. Quer dizer, é uma vergonha para nós. Nem o artigo futebol nós temos, mas 7-1 está aí na nossa cara até hoje, né? Nem o artigo futebol. do Cristóvão Buarque fala disso, né? Os Não 7-1 não me doem tanto quanto prêmio os 30-0, né, que a Alemanha tem em relação aos prêmios Nobel. Então eu acho o seguinte, quer dizer, em termos assim, práticos físicos, eu vou terminar esse negócio aí. Não vamos se termina o que começou para depois projetar novas coisas. Essa questão de mexer no... Não. Meu filho nasceu com esse problema, eu vou cuidar do meu filho, eu vou amar o meu filho, vou fazer isso, porque são obras importantes. Segundo lugar, é que essa parte básica é indispensável para a gente ter uma Cuiabá gostosa, uma cidade humanizada. Bom, doutor Gabriel, grato pela aula, pelo conhecimento, assim, por compartilhar com a gente. Eu espero que a gente tenha mais oportunidade de fazer isso. Grato, Deise, pela participação. Eu também acho que conversar com pessoas como o senhor é uma aula de história de Mato Grosso, de história de Cuiabá. Eu também me sinto muito agradecida. Grato a você pela companhia, pela audiência. Eu espero que você possa continuar assistindo à TV Assembleia, que é uma TV pública sem fins lucrativos. A gente está aqui para trazer a cidadania, para trazer a cultura, um pouco da história e um pouco do que acontece na política e que muda a sua vida, influencia o seu cotidiano. Então, continue conosco, nós voltamos a qualquer momento em nossa programação. Fiquem com Deus.